Será que Deus ouve todas as orações? Todas as pessoas que oram são ouvidas? São respondidas? Não. E eu vou lhe provar isso através da Bíblia. Em Provérbios 15, 29, a palavra diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então já fica uma dica pra gente. Deus só ouve a oração dos justos, daquele que está firmado na palavra. Se você está em pecado, a sua oração não será ouvida. Então, por isso que a gente tem que viver buscando a santidade. E em Provérbios também diz assim, no capítulo 29, no versículo 9: quem se recusa a dar ouvido à lei, até mesmo a sua oração é detestável. Detestável. Então, existem alguns requisitos para que Deus ouça as nossas orações. Em Isaías 1,15 diz assim: e quando vocês estendem as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Embora façam muitas orações, eu não escuto. Suas mãos estão sujas de sangue. O que isso quer dizer? Você está em pecado. Se você vive em pecado, o problema não é viver em pecado. Porque pecar, todos nós pecamos o tempo todo. O problema é que nós, que estamos em Cristo, nós devemos pecar e nos arrepender do pecado. E não cometer de novo aquele mesmo pecado, porque nós vamos cometer outros pecados. Mas viver também pecando no mesmo pecado é brincar com Deus. Porque você peca, se arrepende. E peca de novo naquele pecado, se arrepende. Isso é desaprovado por Deus. Outro tipo de oração. Em Mateus 6, 7, nos diz: quando orar, não diga as mesmas coisas repetidamente, como fazem as pessoas das nações, pois elas imaginam que serão ouvidas por usarem muitas palavras. Ou seja, ficar orando, repetindo as mesmas coisas, vezes por vezes. Não, isso não agrada a Deus. Deus não ouve esse tipo de oração, porque Deus ouve a oração que vem do coração. Deus ouve a oração, Ele não quer que a gente fique repetindo coisas, Ele quer que a gente fale com Ele, que a gente abra o nosso coração, Ele quer que a gente faça dele morada no nosso coração. Então a gente deve ter em mente que a nossa vida ela tem que ser regida pela palavra do Senhor, que nós devemos estar apto a abrir o coração para Ele. Em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos nele, não importa o que peçamos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você também ora, você não está em pecado, não vive em pecado, você peca e se arrepende e você pede uma coisa e Deus não ouve. E você entende, meu Deus, mas por que ele não está me ouvindo? Porque não é a vontade dele. Ele não vai fazer a tua vontade. Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso garçom que está lá. Porque tem muita gente que se converte, que vai a Deus para ser atendido nas suas necessidades. Com interesse, simples. Só que Deus sonda os corações. Deus sabe se nós fomos até Ele por amor a Ele ou por interesse. Então, se às vezes a intenção da sua oração não é uma intenção pura, ou até mesmo a intenção é pura, mas não é da vontade dEle, essa oração não vai ser acatada, porque não é da vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós não sabemos de nada. Então, a gente tem que ficar confiante que a gente entrega a nossa vida a Deus e Ele faz o que é melhor para nós, segundo a vontade dEle. Em Salmos 116, o versículo 1 e 2 diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir, eu orarei enquanto eu viver. Então, ou seja, nós devemos buscar a Deus, orar a Deus, clamar a Deus, louvar a Deus, porque eu amo a Deus. E enquanto eu viver, eu farei isso. Não com intenção nenhuma. E devemos também, outra coisa, se nós oramos para Deus, muitas pessoas cometem esse tipo de pecado, que é orar para Deus
Mas também coloca em casa um budazinho lá, com uma aguinha correndo, acende um incenso para ele, que é para dar uns bons fluidos. Ou coloca uma mandala na janela, na casa, na porta, que é também para espantar os maus fluidos. Pendura umas guias no pescoço, que é para afastar maus espíritos. Vai no centro espírita, toma um passe, que também é para ser fluidificado. E depois ajoelha no chão e ora a Deus. Ele não ouve. Ele não ouve porque a Bíblia nos diz que Deus, nosso Deus, é um Deus ciumento. E ele quer exclusividade de adoração. Então nós devemos adorar somente a Deus. Não adianta você orar da forma errada. Não adianta você orar para Deus, acender um incenso para Buda, colocar um Santo Antônio de cabeça para baixo dentro da açúcar para trazer o marido. Não adianta. Deus não ouve. Outra coisa, orar para outro ser humano. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Toda vez que você ora para outro ser humano atender um pedido teu, você ofende a Deus. Você sabe por quê? Porque você coloca este ser humano, vamos colocar o apóstolo Paulo. Você coloca o apóstolo Paulo no mesmo patamar que Deus. Porque só Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Só Ele tem o poder de ouvir a nossa oração. Porque nós, seres humanos, depois que nós morremos, nós somos pó. Nós não ouvimos nada, nós estamos dormindo até ser ressuscitado. Então, quando você ora para outro ser humano, você fala que aquele ser humano, ele tem a capacidade de ouvir a tua oração, de atender a tua oração tal como Deus. Você coloca ele como Deus. Você faz isso com a tua oração. Então nós devemos ter muito cuidado com doutrinas enganosas, porque nada disso, a Bíblia nos diz que nós devemos prestar adoração somente a Deus. Gente, em Apocalipse, um anjo chegou para dar uma mensagem para o apóstolo João na ilha de Patmos. E o apóstolo João, de pronto atendimento, ajoelhou e foi adorar o anjo. O anjo disse para ele: não, se levante, eu sou servo do Deus Altíssimo como você. Oração, devoção, glória somente ao Deus. Então prestem atenção, porque às vezes a pessoa vive uma vida desgraçada, mas ora e não sabe por quê que não sente a presença de Deus. Porque, gente, nós temos tribulações, todos nós temos tribulações, mas acontece o seguinte, que aquele que vive com o Senhor, ele tem a paz que excede todo entendimento no seu coração. Nós que estamos em Cristo, nós temos as nossas orações ouvidas. Não estou falando dos nossos pedidos, eu estou falando das nossas orações. Porque quando você ora a Deus e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais essa situação, traz um provimento, Ele manda, Ele envia. Se você está da forma correta, se a tua vida está da forma correta para com Ele. Então, que todos possamos ouvir Deus como nosso único e suficiente Salvador e principalmente, irmãos, está firmado na palavra. A palavra não diz pra gente acender incenso para outra pessoa que não seja Deus, para ajoelhar diante de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano e pedir e orar para esse ser humano. A palavra não diz isso. Nem um anjo do céu aceitou a adoração. Quem somos nós para orar para outro ser humano? Isso ofende a Deus. Que nós possamos se achar aprovados aos olhos de Deus, que nós possamos estar firmados na palavra e possamos descobrir a verdade, porque aqui que está a verdade. Não que os homens nos ensinam. Aqui está a verdade. Que todos vocês possam conhecer a verdade e ser libertos do engano em que vivemos.